Então, no caso do Ministério da Saúde, passam para o projeto do Congresso. Que outras leis existem para reduzir o tabagismo? Aumentar impostos, o que mais? Não poder fumar em lugar público, o que mais? Vocês têm visto propaganda de cigarro na televisão, no cinema? Não. Proibido. Proibido propaganda de cigarro. O único lugar que tem propaganda de cigarro é? Aonde? Oi? Fórmula 1, eu acho que teve uma época que chegaram a proibir transmissão de Fórmula 1 por causa do Marlboro lá da Ferrari, eu acho, né? Mas cinema não tem, não proibido. Só tem um lugar. As novelas estão evitando. As novelas, vamos chegar lá nas novelas. Onde é que tem propaganda, cigarro? No ponto de venda. Aonde se vende cigarro tem sempre lá Lucky Strike, Hollywood, não sei o quê. Curiosamente, é o lugar que se vende também o quê? O que tem onde se vende cigarro? Não, no lugar onde vende cigarro, lá no caixa do bar. Bala. Quem que compra bala? Não. Pois é. Eles não são burros, né? A gente tem que ser mais inteligente que eles. Tá? Na televisão falando sobre isso, a criança dizendo que vende cigarro na padaria junto, mas isso é clássico, né? Isso não é à toa. Isso não é à toa. Vamos chegar lá. Alguém falou aqui, falar em mídia, né? A mídia participa porque ela vai difundir, ela entra numa corrente do bem, digamos assim, que ela não quer ficar de fora, então ela difunde propaganda sobre os males de cigarro, etc. Faz campanha, isso aqui, né? Agora, essa mídia, jornal, televisão, que coloca isso em documentários, em notícias, é uma mídia de entretenimento que alguém falou aí da novela. O que ela faz? Que é muito mais importante, na verdade. Oi? Mensagem subliminar. Mas que mensagem? Por exemplo, em relação ao cigarro, qual é a mensagem? Não, o que aparece na novela? Quem é que fuma na novela? Ninguém. Atualmente ninguém. A última vilã que fumava, você lembra da Nazaré? Renata Sorra, aquela vilã terrível, né? Ela fumava desbragadamente. Há 30 anos atrás, quem fumava eram os galãs, gente. Né? Era elegante. Humphrey Bogart, que o Casablanca era a coisa mais elegante. Os anúncios de cigarro na minha época era o Hollywood, era o esporte. Vocês que têm um pouquinho. Quem se lembra do Topo Gigio deve se lembrar do programa de cigarro. Eu pego o cigarro aqui na aula na parede. Que maluco esse cara vai acender o cigarro. Ele é doido, meu Deus do céu, eu tô até nervoso, né? Agora, olha a mudança que Hollywood faz melhor do que a Globo. Hollywood não é nem um bandido que fuma, não. Hollywood quem fuma é terrorista que vai explodir o mundo. Que o bandido que vai assaltar banco não fuma, não. Né? Então é uma conspiração de toda a sociedade contra o cigarro. Por que o governo... Por que interessa ao governo? O governo ganha bilhões, literalmente bilhões, em impostos sobre cigarro. Tem emprego, tem isso, tem aquilo. Por que interessa ao governo fazer tanta campanha contra o tabaco? Na sociedade. Né? Então é claro que o governo deveria... se isso fosse assim em todos os setores, a gente seria uma vida melhor, né? Mas enfim, a gente sabe que... Agora, curiosamente, olha só. Então, eu estou dando essa primeira passada na coisa do cigarro para mostrar que uma mudança em saúde, ela tem muitos fatores envolvidos. Então, eu poderia ser fumante ainda, mas eu não sou não é porque eu decidi parar de fumar, é porque houve uma conspiração social e que acaba chegando até mim. E eu não quero ser um imbecil, um idiota, eu quero ser um cara legal. Eles voltavam pro hospital pior, e até eu conheci o sujeito que criou uma espécie de ONG no campo. Ele era refugiado mesmo, e ele começou a trabalhar com música tradicional, resgate da tecelagem, ervas tradicionais cambodianas e com a religião, resgate da religião que era o budismo, lá no Camboja, que foi também arrasado pelo Khmer Vermelho. Essas famílias que participavam, essa palavra é importante, né? Elas não eram passivas, elas participavam desses programas, elas começavam a sumir do hospital, começavam a melhorar, curiosamente, né? Eu voltei para cá, comecei a trabalhar com favelas e fiz disso a minha vida, né? Trabalho no consultório, mas trabalho também com saúde comunitária. E eu entendi coisas sobre a saúde que eu queria dividir com vocês. Então, primeiro a gente tem que entender a saúde através dos tempos, né? Na Idade Média, o diagnóstico não era feito pelos médicos, era feito pelos padres, né? Então,
colônias de bactérias, e aqui nessa região não cresceu bactéria. Esse fungo se chamava Penicillium. Essa foi a primeira descoberta do primeiro antibiótico. Daí para cá, gente, nos últimos 100 anos, mais ou menos fazendo 100 anos, todo o sofrimento, toda doença, principalmente todo sofrimento humano passou a ter que ter remédio. Nada mais se pensa, nada mais se espera a não ser um remédio, alguma coisa que vem do lado de fora. Quando a gente sabe que na verdade não é bem assim. A gente sabe que as doenças não são produzidas apenas por coisas que estão lá de fora da gente. Tem outras coisas que são também muito importantes que provocam a doença. E essa charge do Quino, que é o criador da Mafalda, quem conhece a Mafalda aqui? Alguém já viu a Mafalda? Pois é, a Mafalda, graças ao Facebook, a Mafalda se popularizou, isso é muito bom, porque a Mafalda é muito inteligente. A Mafalda é minha namorada desde que eu tenho 12 anos. Eu li os livros dela umas 40 vezes cada um. Então o Quino mostra aí, né, uma fábrica, o sujeito que vai, ele está lá na cidade, a fábrica polui a cidade inteira, as pessoas passam mal na rua. Aí ele vai no doutor, o doutor faz uma ausculta, vê que o pulmão dele está todo ferrado por causa da poluição, passa o remédio para ele, vai na farmácia, ele compra o remédio, toma, vai para casa tomar o remédio, e quando a gente dá um zoom na fábrica, a gente vê que a fábrica que está fazendo o remédio. Né? Dá um exemplo de um mal que é produzido pela sociedade, para a qual a sociedade quer ficar produzindo remédio. Dá um exemplo disso na nossa vida. Vamos pensar um pouquinho. Oi? Estresse. Estresse é típico, né? A gente tem uma vida completamente louca, né? Vida na cidade, a gente vai falar várias vezes disso, vida na cidade, trabalha até tarde, chega tardíssimo em casa, leva o smartphone, tem que responder e-mail do patrão, não consegue mais comer sozinho, está sempre correndo para lá e para cá, e ainda por cima tem que ficar pensando tudo que você não está fazendo. E aí, o que você propõe para as pessoas que estão sofrendo de estresse? Remédio. Esse remédio que simboliza nada mais do que a realimentação desse mercado que está gerando o estresse, né? Pense nas crianças. Hoje em dia tem criança que tem agenda, né? 9 horas vai para a creche, 7 horas vai para a creche, 1 hora está em casa, almoça, vai para o inglês, sai do inglês, vai para o corte e costura, sai do corte e costura, vai para equitação, no dia seguinte tem natação, depois tem judô, depois tem hipismo, depois... Agenda de crianças, assim, violino, né? E essa